Olá, eu sou a Maria Dirce, meu apelido é Didi, já estive com vocês aqui, né, numa outra aula. Sou professora da Rede Estadual, né, de Ensino de Minas Gerais, trabalho com o conteúdo de História. Hoje nós vamos estar trabalhando aqui, não é, um conteúdo, tema, que é o objeto do conhecimento, que é analisar a importância, né, das práticas culturais e religiosas nas sociedades antigas. Quero deixar bem claro, né, que esse conteúdo, hoje eu estou usando, viu, professor, a habilidade 3 do 5º ano, né? E essa habilidade, ela tem uma grande interdisciplinaridade com o ensino religioso, tá? Então, eu vou estar trabalhando o que cabe na história, né? E você, depois, professor de história, professor de ensino religioso, pode estar aprofundando um pouco mais, né, com os estudantes. Bom, nós vamos também aqui, né, nessa aula de hoje, compreender qual que é a função, né, desses rituais religiosos e a importância que eles têm dentro de uma determinada comunidade, de um determinado espaço onde a gente convive. E nós vamos refletir também sobre os ritos, né, que aparecem e desaparecem, não é isso? No meio da nossa sociedade. Trouxe aqui uma imagem só, né, como ilustração, né, com vários aspectos das religiões. E aí, ó, para a gente ficar por dentro. A religião, ela é parte, nós sabemos que a religião ela é uma parte integrante de um povo. Mas eu quero deixar bem claro aqui, né, que existem também pessoas que não possuem religião, por opção, não é isso? E ela deixa de ter cultura? Muito pelo contrário, ela tem cultura em outras coisas, porque a cultura, ela não está relacionada somente à religiosidade, mas ela está, né, relacionada com outras coisas, né, do nosso convívio, do nosso cotidiano, que eu vou estar abrangendo para frente. A religião, ela sempre foi muito importante para as sociedades antigas, né? Lá na época das sociedades antigas orientais, né? Por quê? Porque essa religião, ela era muito baseada, né, em figuras, né, da natureza. Aí, então, tinha os deuses, né, que eram aqueles deuses que davam como, que eles que cuidavam da natureza para ter uma boa colheita, para ter um tempo bom, né, para a sobrevivência deles, para essas plantações. E nós vamos, então, pensar aqui, conhecer a religiosidade de um povo ajuda o quê? A gente está conhecendo, de fato, a cultura, né, desse povo. Mas lembrando que, né, a cultura, ela abrange muitos aspectos, a não ser só essa questão de rituais e de religiosidade. Bom, os povos antigos, então, os gregos, os romanos e vários outros, né? A gente tem Mesopotâmia, a gente tem os egípcios e tal, eles criaram inúmeros mitos. E esses mitos, né, eles realmente trabalhavam muito em cima deles e acreditavam que esses mitos realmente era quem melhorava as suas vidas ou dava condições melhores de vidas, tá, para eles. Nós vamos também investigar aqui, né, como que as religiões, né, para a gente ficar por dentro, explicam os fenômenos do nosso cotidiano e como que elas influenciam a nossa forma de viver. Né? A gente está tratando aqui hoje mais da questão da influência, né, da religiosidade desses mitos na antiguidade, mas hoje, atualmente, a gente tem, né, muitos mitos e muitas crenças e lendas e contos, né, que a gente aplica até hoje nas nossas vidas. E eles, então, acreditavam em muitos deuses. Por isso, né, a gente fala que eles eram o quê? Politeístas, né? Acreditavam não num Deus só. A gente teve nessa época lá, né, uma das únicas civilizações que foi monoteísta foram os hebreus, tá? Mas eu nem coloquei aqui, né, mas os hebreus, eles tinham um Deus só, tá bom? A relação, então, entre o poder político e a religião era muito forte nessas sociedades antigas, porque uma coisa era ligada na outra e que a gente dá o nome de teocracia. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês, né, os principais deuses egípcios. O Ra, né, a Ra, que é o deus Sol, tá certo? Ele uniu ao deus Amon e formou-se o Amon-Ra. E esse, então, foi o principal deus, né, lá dos egípcios.
E o Amon, então, ele era chamado, né, ele era o deus dos ventos ou o deus que era oculto. Nut era representada por uma figura feminina, era a mãe de Ra, né, que era o deus do sol. A Ísis foi a esposa de Osíris, tá? Mãe de Horus e que protegia a vegetação, as crianças e era a deusa das águas e das sementes, né? Por quê? Porque ela, na valorização deles, eles rezavam para ela para que as colheitas fossem boas. E lembrando, né, gente, que aqui eu trouxe poucos exemplos, tá, dos principais, mas lá no Egito existiu vários, né, deuses, tá? Que vocês podem estar pesquisando junto com o seu professor, né, que ele vai estar orientando vocês a estar fazendo esse trabalho melhor. Trouxe aqui, desculpa, eu trouxe aqui uma gravura aqui, né, da esquerda para a direita, Deus Ra, a deusa Ísis e o Amon. A mitologia grega. Assim como a mitologia grega, nós tivemos também a mitologia romana. Eu não trouxe a mitologia aqui separada, romana, porque ela é muito interligada, tá? Os deuses que eram gregos, a maioria deles eram deuses romanos, alguns com os mesmos nomes e outros com nomes diferentes. A mitologia grega, então, ela foi constituída, né? E a romana também, de mitos e lendas, tá? E tinha o objetivo de explicar alguns fenômenos também da natureza, tá? E aqui eu trouxe como exemplo aqui, né, de deus grego, Zeus, que era o deus dos céus, dos raios, do relâmpago, e ele mantinha a ordem e a justiça. A mitologia, continuando a mitologia grega, peraí, só um minutinho. Aí que eu trouxe uma imagem aqui do Zeus, né, que é o deus dos céus, como ilustração para vocês. Continuando a mitologia grega, nós tivemos o deus Poseidon, que é o deus, né, dos mares, dos oceanos, das tempestades, dos lagos e dos cavalos. A Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza, corresponde à deusa Vênus na mitologia romana. Como eu falei com vocês, os deuses, né, gregos e romanos, eles às vezes eram os mesmos, só mudavam de nome. E claro que existiam outros deuses também lá dentro da Grécia, né, que nós tivemos a Atena, nós tivemos o Hefesto, o Ares, o Apolo, Deméter, Hermes, Artemis e assim, né, consequentemente. Aqui tem uma figura do Poseidon, né, como ele era o deus dos mares, ele está aqui, tá? Aqui tem a imagem da Afrodite, né, que está no meio, e aqui eu trouxe a caixa de Pandera. O que acontece? Essa historinha da caixa de Pandera, eu vou só começar o início da história dela para vocês, e vocês pesquisem, né, porque é uma história muito interessante. A Pandera, na verdade, ela foi a primeira mulher que foi criada, né, na mitologia deles lá, dos gregos, que foi criada por Zeus. Aí o Zeus, então, ela era muito bonita. E quando ela vai se casar, ele dá uma caixa, né, para Pandora. Só que ele fala com ela que ela não poderia estar abrindo essa caixa, porque senão ela ia ter algumas coisas que não seriam agradáveis. A Pandora ficou com aquela caixa um bom tempo, conseguiu não estar abrindo, mas num dado momento, né, de curiosidade, a Pandora foi e abriu essa caixa. E quando essa caixa abriu, começou a sair, não é, palavras lá, coisas que não seria legal para as pessoas que viviam aqui no mundo. Como, né, você não é humilde, você vai ficar doente, você pode ficar velho. Essas coisas, né, que levam as pessoas a ficarem tristes. Mas só que dentro da caixa ficou uma palavra, que era a palavra esperança. E aí, quer dizer, tudo de ruim que a gente tinha no mundo, a gente tem a esperança que permaneceu dentro da caixa para que dias melhores, né, viriam, com certeza, tá? Mas a história eu resumi, mas vocês, né, por favor, peçam ao professor, procure na internet, né, e leia, porque é realmente um conto da mitologia grega muito bonitinho, tá? Mas afinal, né, o que significa a religião e a crença de um povo? Religião, definindo, né, do latim,
que religiones é um conjunto de sistemas, né, culturais e de crenças de um povo. E a crença, o que é? É o estado psicológico em que o indivíduo adota, né, e ele vem de uma premissa, né, e sempre a premissa para quê? Para a verdade. Tem o objetivo de ligar as pessoas na espiritualidade. Conceituando cultura. Eu trouxe uma imagem aqui, né, só para mostrar assim, que tem aqui, existe várias pessoas, né, é um desenho, né, de várias pessoas, de várias culturas, né, e que hoje a gente está integrado, né, muito com todas as culturas do mundo inteiro, porque a gente tem acesso, por causa das nossas tecnologias, né, que estão aqui, a gente tem acesso à cultura de qualquer uma pessoa, a qualquer momento que eu quiser, em fração de segundos, né, basta eu ter uma internet boa, acessar que eu vou ter acesso a ela. Então, cultura, né, do latim cultura mesmo, é tudo que inclui o conhecimento, as crenças, a moral, a arte, a lei, os costumes e todos os hábitos e capacidades, né, adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. Então, tudo que a gente tem em qualquer campo, como eu coloquei no início, não só da religiosidade, é cultura. Tá? E nós aqui no Brasil, então, a gente tem uma cultura enorme, né? Porque a gente teve, né, vários grupos de pessoas que vieram, né, para cá, né, como os africanos, que é riquíssima a cultura africana, né, encantadora a cultura africana, como a cultura indígena, né, que também que nós temos inúmeros tribos aqui ainda, grupos que ainda fazem esses rituais, né, e tem crença em várias coisas. Então, tudo isso enriqueceu, né, a nossa cultura brasileira e, claro, também sem falar que os portugueses que chegaram aqui também deixaram a sua parte de contribuição na formação dessa nossa cultura. E o que é que a gente pode chamar que seja um ritual? Seria o conjunto de gestos, palavras e formalidades, né, que contém um valor simbólico. Rito, simbolismo. Normalmente, ela é prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. Então, quer dizer, não precisa ser só pela religião que a gente tem o ritual. Tem outros tipos de rituais que nós vamos estar vendo aqui, né, em seguida, como música, samba, grupos, né, que encontram para determinada situação, tudo isso daí são rituais que nós, seres humanos, fazemos em nossas vidas. Aí, então, para que serve o ritual? Para assinalar um ponto de transição, de mudança na vida das pessoas. Os rituais se transformam com o tempo? Claro, porque as pessoas mudam, né? Então, se eu tenho, de repente, hoje um tipo de ritual aqui, os meus filhos, os meus netos, não quer dizer que eles vão acreditar ou vão fazer os mesmos rituais, né, que a gente faz nesse momento aqui, porque as pessoas modificam, né, com o passar do tempo, as novas gerações, e é claro que as maneiras de pensar, né, das pessoas vão se modificando. Eu trouxe aqui, ó, uma imagem muito bacana, né, que é de um ritual indígena, onde esse ritual aqui, eles se vestem todos muito, né, diferente, muito bacana, porque eles estão fazendo a passagem da infância para a vida adulta, né, daqueles adolescentes que estão ali na tribo. Aí tem toda uma história, né, que ele normalmente, assim, esse ritual aqui desse povo indígena aqui lá do Tocantins, tá certo? As crianças ficam lá dentro, né, fechadas durante uma semana, né, para depois, aí quando chega o dia de fazer o ritual, essas crianças então vão para ser apresentadas já como pessoas adultas, né, para o restante da tribo. Exemplificando um ritual. Eu fiz opção aqui, né, porque eu acho maravilhosas. Eu trabalho no curso normal e eu sempre trabalho com as minhas alunas, né, falando com elas a questão assim da beleza, né, da beleza que né,
tudo que é feito, né, lá pelos africanos, o modo que eles vivem. E essas máscaras, né, é muito bacana. É um trabalho de arte realmente assim, minucioso, né? E essas máscaras, então, elas são usadas, né, lá na África para fazer vários tipos de rituais. Bom, gente, então as máscaras africanas, elas são símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas na espiritualidade. Mas não só na espiritualidade, porque tem outros eventos, outras comemorações que as pessoas também, né, os africanos usam essas máscaras e a gente aqui no Brasil também usa máscaras, né, não só em eventos de espiritualidade. Elas, para os africanos, elas são adereços essenciais usados em diversos ritos como nascimento de uma criança, em casamento, em funerais, em rituais de iniciação, que eu mostrei, né, o exemplo lá dos indígenas, nos casamentos, nas curas de doenças, né, e outras ocasiões importantes. Trouxe aqui uma imagem, né, de um evento muito bacana, né, do pessoal da área ali de Gelésia, muito interessante, dos Dogon, e que são máscaras muito trabalhadas e muito bonitas. Bom, os rituais e as religiões. Trouxe aqui só em forma mesmo de apresentação para vocês, né? Aqui uma imagem, né, de um ritual da Iemanjá, que ela está, né, lá no oferenda, no momento de oferenda nas águas. Aqui tem uma congada, né, ou congado, que, né, pode ser as duas coisas, que é uma dança, né, africana, de origem africana, muito interessante. Essa congada, ela ainda é muito forte aqui no território, né, de Minas Gerais, Goiás, tá? Minas Gerais, por todo canto que você vai, a gente encontra, né, pessoas, né, tem as épocas certas de eles estarem fazendo as danças e homenageando, né, as pessoas. E aqui um ritual, né, da Igreja Católica, que é a Semana Santa, que aí ela é muito forte em Minas também. Tem as cidades, né, como Ouro Preto, né, que tem uma ligação muito forte com essa Semana Santa. Bom, eu trouxe aqui para você, né, uma atividade que você vai estar fazendo, uma atividade muito legal, tá? Assim, né, que é só para rever mesmo os pontos que estão né, dentro da aula, tá? Porque lá no PET, né, quando o volume 2 do PET que você for trabalhar com o seu professor, né, aí você tem essa atividade aqui para você acrescentar um pouquinho mais, uma atividade gostosa de fazer, que é um caça-palavra, tá? E aí vocês vão estar completando, né, esse textinho aqui, tirando essas palavras aqui de dentro do caça-palavras. Uma outra atividade que eu trouxe aqui foi que os africanos, né, eles utilizavam as máscaras, né, por vários motivos, e uns motivos muito interessantes, né? E nós, os brasileiros, quando é que a gente usa máscara? Bom, eu vou estar entrando já, né, nessa fala que nesse momento que a gente está passando por essa pandemia, todos nós temos que usar essa máscara, não é? Porque para a gente estar o quê? Sendo protegido, né, do vírus, do coronavírus que está aí, então está como que fosse uma lei a gente usar. Mas a gente usa também, né, máscara aqui no Brasil, tá, para pular carnaval, para fazer festa de aniversário, para fazer casamento, né? Depende, as pessoas gostarem, né? Eu quero encobrir o meu rosto. Então, eu vou fazer uma fantasia de uma máscara e fica muito legal. Então, aqui nós também temos esse costume, né, de usar máscaras em eventos. Recapitulando aqui, então, né, a religião, então, é parte integrante da cultura de um povo, ela é integrante, ela não é só ela faz a cultura, tá? Porque tem vários outros itens que fazem essa cultura. Os indígenas e africanos procuraram preservar seus cultos originais, como eu mostrei para vocês aqui, né, que eles preservam mesmo. E no Brasil existe uma diversidade religiosa das culturas indígena, africana e europeia muito fortes. Aí estou deixando as referências aqui para vocês aprofundarem mais juntamente com o seu professor. E no mais, então, a nossa aula está terminando, mas eu quero falar com vocês que eu mencionei, né, a caixa de Pandora, né, falando que era Pandera, mas o nome correto é caixa de
Dora, tá? Aí no mais, então, fique em casa, use máscara enquanto a gente continua aí nesse processo de pandemia. Um abraço.